Tirania de Aço capítulo 859 Salvando os agentes encalhados parte terceira Os agentes do reino Joseon se reuniram do lado de fora da casa segura, onde estavam entre as fileiras do Jaga de comandos. Embora nem todas as forças especiais alemãs estivessem presentes, uma delas foi enviada para dentro do prédio para garantir que todos os documentos vitais fossem recuperados ou eliminados, enquanto outras 3 foram enviadas para criar uma distração em outra parte da cidade. Os agentes pareciam ansiosos, e por que não estariam? Neste exato momento, eles estavam sendo caçados pela polícia secreta de seus ocupantes japoneses. Se fossem encontrados, sem dúvida seriam brutalmente torturados antes de serem sumariamente executados. Embora tivessem fé nas habilidades do Jaga de comandos, havia apenas um punhado deles, o que não era suficiente para enfrentar um exército. O coronel Andreas Ritter von Geiger notou que seu homem havia retornado de dentro da casa segura, com um gesto de mão que sinalizava que eles estavam livres para partir. Ao ver isso, ele acenou com a cabeça antes de dar a ordem. Saia. Fique perto de mim. Se você se afastar do grupo, eu vou deixar você para trás. O pensamento de ser abandonado causou calafrios na espinha dos agentes Joseon e dos traidores japoneses entre suas fileiras. Eles rapidamente acenaram com a cabeça em compreensão de suas ordens, e começaram a sair com os Jaga de comandos, que secretamente os conduziram pelos becos da cidade de Seul, evitando por pouco os soldados japoneses que estavam em patrulha. Cerca de 5 minutos depois de fugir noite adentro, o principal oficial do Kempeitai japonês estacionado em Seul chegou à casa segura com seus soldados atrás dele. Eles haviam chutado as portas de várias dezenas de edifícios dentro deste distrito residencial na última hora, e ainda não tinham encontrado seus alvos. Quando eles entraram na casa segura, eles imediatamente encontraram vestígios de documentos queimados, estoques de comida e água e outros suprimentos que revelaram a verdadeira identidade do prédio em que estavam. Um membro da polícia secreta investigou de perto a cena antes de informar o oficial no comando de suas descobertas. Eles parecem ter acabado de sair momentos atrás. Eu não sei para onde eles estão indo, mas estamos perto. O oficial zombou com desdém antes de apontar para outro de seus soldados e dar-lhe um comando. Coloque a cidade em bloqueio. Eu quero que todos os soldados dentro de Seul vasculhem a área em busca de sua localização. Eles não podem ter ido muito longe. O soldado imediatamente saiu de sua posição e dirigiu-se ao quartel-general do Kempeitai, que tinha uma sirene usada para alertar as tropas dentro da cidade. Enquanto este soldado fugia, o oficial estava prestes a seguir na direção exata que os Jaga de comandos haviam tomado. Como ele sabia para onde eles tinham fugido? Ele não. Era uma questão de chance, e pequena. No entanto, no momento seguinte, uma grande explosão ocorreu em outra parte da cidade. Não foi uma questão de algumas granadas serem jogadas em um prédio, mas uma explosão substancial. Foi nesse momento que o oficial percebeu a localização exata que o inimigo tinha como alvo. O depósito de munições. Porra, os guerrilheiros estão atacando. Rápido, devemos responder. O eco dos tiros ocorreu na direção em que a explosão irrompeu, fazendo com que o oficial de Kempeitai tivesse certeza de que os guerrilheiros estavam atacando. Ele havia se esquecido completamente dos ratos que estava perseguindo, pois ajudar nas operações de combate contra os insurgentes de Joseon era sua principal responsabilidade. Com um estalo de sua língua, o oficial murmurou baixinho. TSK, bastardos sortudos. Essa coincidência pode ganhar algum tempo para vocês, mas vocês não podem fugir de mim para sempre. Mais cedo ou mais tarde eu os encontrarei. O oficial nem pensou na possibilidade de que essa explosão fosse uma distração armada pelo inimigo para ajudar os agentes a escapar. Assim, ele foi dissuadido com sucesso da trilha do Jaga de comandos, que silenciosamente saiu da cidade. Os 3 Jaga de comandos que conduziram o ataque, dispararam seus STG-27 na configuração automática em direção ao inimigo. Apesar de ser um fuzil automático de calibre total que pesava cerca de 5 quilos, a arma era extremamente controlável, permitindo grupos bem posicionados quando disparados em rajadas. Com seus 20 pentes de munição, os Jaga de comandos foram rapidamente capazes de derrubar as forças inimigas que vieram para interceptá-los, antes de fugir silenciosamente para a escuridão. Seu objetivo era reagrupar fora da cidade no ponto de encontro com o resto de sua equipe.
O líder deste esquadrão extremamente pequeno começou a xingar enquanto corria pelos becos com seu rifle na mão. Estou te dizendo, é melhor essa buceta de Joseon valer a pena. O coronel afirma que o rei nos prometeu belezas inigualáveis como esposas para isso. No entanto, eu tenho que te dizer, estou começando a me arrepender de me voluntariar para esta operação. Os outros soldados do esquadrão riram ao ouvir isso antes de comentar sobre as mulheres locais. Você viu algumas dessas garotas? Uma coisa é certa, elas são mais bonitas do que as nossas mulheres. Elas também parecem gostar de estrangeiras. Eu ouvi falar de alguns dos caras na base já tendo as mulheres locais como suas esposas. Se nossa recompensa vai ser as mulheres mais bonitas do país, então eu daria minha vida com prazer para obter tal tesouro. O terceiro soldado apenas riu em resposta a esta declaração antes de dar um tapa no outro cara nas costas de seu capacete padrão M38. Fodido idiota. Nenhuma buceta vale a pena morrer. Estou nisso pela glória da pátria. Precisamos dessa informação. Porra, esses caras têm armas automáticas agora. Como diabos eles avançaram tão rápido? Estamos atualmente em uma guerra fria com os japoneses, mas quem sabe quando vai esquentar? Quanto mais informações tivermos, mais preparados estaremos para garantir que nossos meninos voltem inteiros para casa. O líder do pequeno esquadrão começou rapidamente a repreender os outros dois homens, mas foi interrompido. Mantenha isso seu merda antes que o homem pudesse terminar. Os alarmes soaram por toda a cidade. Embora sem radiocomunicações, era impossível para o soldado japonês médio saber a intenção por trás deles. Por causa disso, eles simplesmente reagiram à explosão e se dirigiram para o local da explosão. Ao ouvir o rugido das sirenes, o líder dos 3 JAG de comandos comentou sobre isso. Calhe a boca e me siga. Eles estão indo para onde estávamos, então agora não é hora para suas besteiras. Na realidade, o sargento estava com medo. Se todo o exército japonês convergisse para este setor da cidade, não havia como escapar. Ele tinha certeza que eram carne morta. No entanto, no momento seguinte, mais tiros e explosões ocorreram em uma parte diferente da cidade, fazendo com que os 3 JAG de comandos parassem em suas trilhas. Com base no som do tiroteio, eles poderiam dizer que não estava na direção para onde os outros estavam indo. Assim, eles ficaram bastante confusos, até que o sargento caiu na gargalhada. Ah! Oh merda! Aquela explosão colocou os guerrilheiros locais em movimento. Eles estão em movimento enquanto falamos. Nós podemos sair daqui vivos. Bem, não fique aí parado, mova-se. Enquanto tiros e explosões continuavam a crepitar dentro da cidade de Seul, os JAG comandos se reagruparam fora da cidade, dentro das montanhas próximas. Depois de confirmar que não foram perseguidos, eles começaram a seguir para o norte em direção à fronteira do território ocupado japonês e o que restava do reino Joseon. Andreas ficou feliz em ver que todos os seus homens saíram vivos da zona de perigo e os elogiou por seus esforços. Bom trabalho. Eu tenho que perguntar, como diabos você conseguiu que os guerrilhas cobrissem nossa retirada? Os Joseon guerrilhas operavam como várias células independentes dentro da cidade. Tendo sido treinados pelos JAG de comandos, eles foram deixados por conta própria, além do reabastecimento. Por causa disso, não havia como fazer contato com eles durante a missão. Em resposta a esta pergunta, o líder do pequeno esquadrão, que foi enviado para causar uma distração, encolheu os ombros antes de responder ao seu comandante. Eu não tenho ideia. Acho que eles viram nossa explosão e viram isso como um sinal para atacar os japas. De qualquer forma, provavelmente deveríamos nos mexer. Responsável, eles enviaram equipes atrás de nós. Andreas acenou com a cabeça quando ouviu isso antes de dar a ordem para seguir para o norte. Mudar. Apesar dos japoneses logo descobrirem que os JAG de comandos foram responsáveis pelo ataque ao depósito de munições, devido às cápsulas únicas deixadas para trás, eles não seriam capazes de perseguir os agentes em fuga, pois haviam se atolado em intensa guerra urbana. Quando finalmente conseguiram enviar forças para caçar Andreas e sua equipe, o grupo já estava seguro no norte. Tirania de Aço Capítulo 860 Revolução Franca. Um camponês francês estava no meio da praça da cidade de Paris. Ele parecia estar em seus anos de crepúsculo, e abatido por isso. Apesar disso, o homem era na verdade de meia idade. Os anos de conflito, fome,
Doença e pobreza haviam tirado a pouca juventude que restava em seu corpo, deixando apenas um velho fraco em seu lugar. Este homem estava pregando seus pensamentos honestos sobre o atual reino da França e sua família governante. Algo que poderia facilmente levá-lo a uma sentença de morte. Apesar disso, o homem de armas, que atuava como guarnição da cidade, não se mexeu e, em vez disso, se juntou à multidão que se reuniu enquanto ouvia o velho falar. Vejo todos vocês reunidos aqui, amontoados e famintos, quebrados pelas guerras que devastaram nossas terras nas últimas décadas. No leste, a Borgonha foi dividida em duas. Metade dela está no Reich e nessas terras, as pessoas se banqueteiam com iguarias que apenas nossos nobres mais ricos podem sonhar em oferecer. Eles vivem vidas despreocupadas, desprovidas de pestilência, crime e derramamento de sangue. Enquanto a doença e a fome devastam nossa metade dessas terras, bandidos vagam por todo o nosso reino livres para agir com impunidade. E por que não deveriam? Não há exército para manter a paz do rei. A paz do rei. Agora essa é a frase mais risível que já ouvi na minha vida. Qual é a paz do rei? Eu vou te dizer o que é. O rei Albrei de Valois está sentado em seu castelo alto, cercado por seus amantes cavaleiros, e festeja com a pouca comida que resta em nosso reino. Tudo isso enquanto seu povo sofre com as escolhas que ele fez. Não se engane, meus irmãos e irmãs. A razão pela qual os alemães nos odeiam e não fornecem ao nosso povo o apoio que tanto precisamos, é estritamente por causa dos pecados de nosso rei e sua família perversa. No Reich eles amaldiçoam o reino da França e seu povo, como instigadores degenerados de duas caras. Eles não têm simpatia pelo nosso povo, e por que deveriam? O que nós, como povo, fizemos pela Alemanha, além de cuspir na cara das boas graças de seu Kaiser e atacá-los sem provocação. A única razão pela qual nosso reino ainda existe é porque os ingleses nos traíram em Jerusalém. Talvez tivesse sido melhor se os alemães invadiram nossas terras e depuseram nosso rei como fizeram com seus outros inimigos. Os normandos sabem que isso é verdade. É por isso que eles pegaram em armas contra seus nobres senhores e declararam sua independência. Não só como Estado, mas como povo. O pouco que resta do exército do duque não pode competir com o poder que as massas detêm. O povo da Normandia está se revoltando, rebelando-se contra o domínio dos nobres cuja incompetência, e talvez malícia total, os levou a condições tão horríveis. E eles não são os únicos. No sul, o Ducado da Aquitânia enfrenta uma ameaça sem precedentes. Dezenas de milhares de refugiados católicos fogem da Península Ibérica em busca de liberdade religiosa. Eles não trazem nada além de crime e pobreza. E o bom povo da Aquitânia está farto. Conflitos violentos estão ocorrendo entre esses refugiados e a população local enquanto falamos. Quem ganhará? Só Deus pode decidir. Flandres e Calais foram tomados pelo Reich e, com isso, viram uma nova era de prosperidade. Dentro de 100 anos, o povo daquele território não será diferente dos alemães em Kufstein. Talvez uma pequena diferença dialetal, mas não se engane, eles estão se convertendo à fé, cultura e língua alemãs rapidamente. Meus amigos, nós não fomos diferentes dos alemães. Nossos ancestrais surgiram do leste do Reno e conquistaram esta terra dos romanos, criando um reino germânico que era incomparável naqueles anos. No entanto, a Igreja Católica fez mais do que apenas nos arrastar com eles. Eles nos transformaram em uma descendência profana de Roma, e acho que é hora de corrigirmos isso. Franquia, esse era o nome que já tivemos, quando éramos alemães. E se quisermos permanecer um reino unificado, e não uma bagunça quebrada de estados menores, então devemos voltar aos velhos hábitos. A velha língua, a velha cultura e talvez até os velhos deuses. É hora de os franceses perecerem deste mundo e de os francos recuperarem sua antiga glória. Primeiro, devemos derrubar este rei miserável e esta dinastia de blasfemadores. Então nos jogaremos à mercê dos alemães e pediremos a eles que nos ensinem os caminhos de nossos ancestrais para que possamos nos reunir com nossa herança compartilhada. A multidão irrompeu em aplausos e gritou seus próprios slogans, como morte ao rei, abaixo a França, restaure Franquia, etc. Entre os membros dessa multidão estavam os agentes de Linde, que ficaram bastante surpresos com essa reviravolta. O orador era um francês nativo que havia sido recrutado para o serviço do Kaiser. No entanto, ele deveria fazer um discurso sobre a destruição da França e a ascensão de estados independentes menores com base em cultura e dialeto compartilhados.
Em vez disso, ele havia feito um completo 80 e falou sobre recuperar sua herança alemã perdida. No entanto, antes que os agentes pudessem interferir, o orador continuou seu discurso. Pegue todas as armas que você encontrar e marche comigo para o castelo. É hora de acabarmos com esta dinastia de pecadores. Cortem suas cabeças. O que começou como uma pequena multidão de camponeses curiosos imediatamente se transformou em uma gigantesca multidão enfurecida. Até os guardas da cidade estavam de lado, enquanto tomavam a posição da frente, sem medo de quaisquer cavaleiros que pudessem estar guardando Aubry. A multidão enfurecida marchou pelas ruas de Paris em direção ao castelo do rei Aubry com a intenção de executá-lo e sua família. Quanto aos agentes alemães, eles ficaram para trás e rapidamente pegaram seu telégrafo portátil, enviando uma mensagem distinta de volta à inteligência imperial. A balcanização falhou. Ajuste a estratégia para a germanização total da França. Em poucos minutos, esta mensagem chegou à mesa de Berengário enquanto ele olhava toda a correspondência em estado de choque. Ele rapidamente chamou Linde, que lhe deu a mensagem com uma pitada de fúria em seus olhos incompatíveis. Como isso aconteceu? Seus agentes não deveriam garantir a balcanização total do reino. Porque agora o povo da França está marchando para usurpar Aubry e colocar um rei alemão no trono. Linde manteve a cabeça baixa, aparentemente sem resposta para essa pergunta. Ela rapidamente expressou o pouco que sabia sobre a situação, em uma tentativa de compensar seu fracasso. Durante anos, ela e Berengar planejaram desmantelar a identidade francesa e criar um monte de estados fronteiriços que não poderiam representar uma ameaça ao Reich sob nenhuma circunstância possível. Embora a germanização da França apresentasse algumas vantagens únicas, Berengário não era fã de seus planos, resultando em fracasso. Assim, ele ficou bastante enfurecido com a própria perspectiva de que o povo francês pudesse ser devolvido à sua herança germânica. Quanto a Linde, ela tentou persuadir o marido a se adaptar às circunstâncias atuais. Meu único palpite é que o homem que selecionamos para fazer o discurso da balcanização nos traiu e, em vez disso, vê um destino melhor para seu povo através da regermanização. Não é um conceito totalmente infundado. Muitos dos territórios franceses favorecem a Alemanha e seus povos sobre seu próprio reino, especialmente depois que tomamos Flandres e Borgonha, transformando-os em potências econômicas. As únicas pessoas que realmente se importam com a identidade cultural da França são a nobreza. Se pudermos derrubá-los e substituí-los por alemães, o povo seguirá rapidamente. Dentro de algumas décadas, a França estará falando alemão e terá recuperado sua identidade como francos. Semelhante ao que você planejou para a Boêmia, Flandres e Borgonha. Não é uma alternativa ruim, embora seja um pouco inesperada. Berengário apoiou o queixo nos nós dos dedos enquanto contemplava o que isso significava. Teoricamente, se os francos fossem regermanizados, eles poderiam ser incorporados ao Império Alemão nas próximas centenas de anos como apenas mais um estado alemão. Significando que a única ameaça que seus descendentes teriam que se preocupar no oeste seria Al-Andalus, que seria governado por um ramo cadete de sua dinastia. Talvez a regermanização da França fosse a maior vingança que o povo alemão poderia pedir. Depois de pensar nisso por alguns momentos, Berengário suspirou pesadamente antes de dar uma ordem a Linde que ela não esperava. Devemos reajustar nossos planos para a França. Quero que você arme esses chamados rebeldes francos com quaisquer arcabuzes e mosquetes que tenhamos em nossas lojas. Enquanto isso, você deve fazer propaganda para que os francos desejem um membro da dinastia von Kufstein para ser seu novo rei. Talvez um dos meus filhos com Henrietta um dia seja o rei dos francos. De qualquer forma, um membro da minha dinastia precisa sentar-se em seu trono quando atingir a maioridade. Linde zombou quando ouviu isso antes de questionar a mente de Berengar. Filhos. Atualmente, você só tem um filho e uma filha com sua irmã. Você está me dizendo que quer mais filhos com ela? Berengar olhou para Linde como se a pergunta fosse meramente absurda antes de responder a ela. Claro, Angie é minha amada filha com minha querida irmãzinha, mas Lucas precisa de pelo menos um irmãozinho da mesma mãe. Além disso, Henrietta ainda é jovem, ela pode facilmente ter mais filhos. De qualquer forma, isso não é importante agora. Apenas certifique-se de que essa pequena mudança de planos não exploda na cara de nossos descendentes. Linde notou as palavras nossos descendentes e sorriu antes de inclinar a cabeça com reverência.
Pelo que Berengário acabara de dizer, ela podia deduzir que o homem já havia decidido que Hans seria seu herdeiro, mesmo que não fosse anunciado publicamente. Embora as coisas pudessem mudar a qualquer momento, Linde garantiria que fosse seu precioso primogênito que sucedesse seu pai. Assim, ela estava particularmente de bom humor depois de ouvir isso. Vou garantir que a transição da França para a franquia seja tranquila. Você não precisa se preocupar com nada. Depois de dizer isso, a bela ruiva partiu dos aposentos do Kaiser, deixando o homem sozinho com seus pensamentos. Tirania de Aço Capítulo 861 Vida nos afluentes alemães dentro do palácio de Windsor. Dois homens estavam sentados um de frente para o outro. Ambos estavam vestidos com os uniformes militares embelezados da nobreza alemã. Um desses homens não era outro senão o próprio Kaiser, que falou em tom amigável para o homem sentado à sua frente. Então, como vai o estado atual das coisas dentro do reino da Inglaterra? Eu nomeei meu mordomo por uma razão. Espero que você tenha conseguido salvar a situação aqui, como meus outros mordomos conseguiram. O nobre alemão que estava compartilhando café com o Kaiser era um homem chamado Ben von Zimmern. Ele era um nobre de nascimento e era um talento promissor em termos de gerenciamento dos assuntos de uma nação. Berengário o escolhera para cuidar da Inglaterra e ajudá-la a se ajustar à nova era. O homem tinha um sorriso confiante no rosto enquanto falava sobre o que havia conquistado nos últimos 2 anos. Desde que os ingleses se submeteram ao Reich, eu fiz o meu melhor para reparar o dano que foi causado a este país. Como você sabe, muitos dos jovens da Inglaterra morreram na guerra, deixando poucos para trabalhar nos campos. A ajuda da pátria tem sido essencial para evitar a fome generalizada em toda a terra. Tenho pena desses bastardos franceses, pois foram excluídos das redes de apoio alemãs que você estabeleceu para o bem de seus afluentes. Com a crise alimentar resolvida, coloquei o que restava dos jovens ingleses para trabalhar nos campos. Afinal, o povo inglês não pode existir apenas pelas boas graças da Alemanha. Eles estão usando as práticas agrícolas que você estabeleceu como um meio de diminuir a dependência da ajuda alimentar estrangeira. Claro, eles dependem inteiramente da importação de fertilizantes alemães, mas o sistema de 4 campos, juntamente com a tubulação de irrigação e as máquinas movidas a animais que você vendeu para a Inglaterra, tem sido fundamental para superar os problemas que sua agricultura enfrenta. Nos próximos 10 anos, espero um bom ano excedente de alimentos da Inglaterra. O maior problema que a Inglaterra enfrenta é a falta de homens jovens. Aqueles que sobreviveram à guerra se casaram com mulheres jovens. No entanto, a proporção de homens para mulheres está completamente desequilibrada, levando a um problema onde grande parte da população feminina está sem um marido adequado. Suponho que isso significa que muitas dessas garotas irão para o Reich em busca de maridos. Mas qual é a sua política sobre isso? Berengário tomou um gole do café em sua xícara antes de responder a esta pergunta com um sorriso no rosto. O povo anglo-saxão compartilha uma herança comum com a nossa. Uma que influência estrangeira ainda não manchou. Como os nórdicos, eles são praticamente nossos primos de uma perspectiva étnica e cultural. Se você tem um excesso de mulheres jovens que podem suportar filhos, então posso diminuir as restrições de imigração para eles, assim como as leis de cidadania para seus filhos. Desde que eles se casem com homens alemães e se integrem à nossa cultura, permitirei que essas jovens entrem em nossas terras. Mas você está tendo dificuldade? Bern suspirou ao ouvir essa pergunta antes de explicar seu próximo maior problema. É a maldita nobreza. Eles ainda são franceses de coração e se recusam a se adaptar ao modo de vida anglo-saxão. Não sei o que fazer com eles. Em resposta a isso, Berengário apenas zombou antes de dar sua opinião sobre o assunto. A solução para este problema é simples: prendê-los, eliminá-los e substituí-los por plebeus talentosos. A França perderá sua influência sobre a Inglaterra de uma forma ou de outra. Não permitirei que o povo anglo-saxão seja romanizado. Faça o que for necessário. Eu realmente não me importo com esses nobres patéticos que levaram este reino a quase um colapso. O Stuart acenou com a cabeça em resposta a isso. Ele sabia que essa era a solução mais eficaz, mas não queria ser aquele que tinha que decretar uma política tão implacável. No entanto, era necessário para a Inglaterra, portanto, depois de ouvir os comentários de Berengário, ele não se opôs à ideia. Em vez disso, ele mudou o assunto para outra coisa. Então, como vai o progresso nos outros afluentes?
O Kaiser mais uma vez tomou um gole de sua xícara antes de responder a esta pergunta. Quase o mesmo que a Inglaterra. Primeiro, eles devem reabastecer sua capacidade de produzir alimentos, para que possam eventualmente se sustentar como um afluente capaz. Ajuda alimentar. Eu me recuso a permitir que meus afluentes se tornem inteiramente dependentes do Reich para sua própria sobrevivência. Se eles não se afastarem, nosso apoio, o povo alemão estará enviando comida para eles por séculos. Algo que, sem dúvida, vai esgotar o nosso orçamento nacional. Assim, enviei a todos os meus administradores a mesma tecnologia agrícola que lhe dei. Nos próximos anos, meus afluentes devem ser capazes de se sustentar, mesmo com a quantidade limitada de jovens à sua disposição. Levará uma geração ou duas antes que eles tenham uma população grande o suficiente para fazer a transição dos campos para um ambiente urbano. Assim, por enquanto, meus afluentes continuam sendo sociedades puramente agrárias. No entanto, em comparação com a França, eles estão indo muito bem para si mesmos. Berdi concordou com a cabeça. Pelo que o Kaiser havia dito, parecia que os outros comissários estavam passando pelas mesmas dificuldades que a Inglaterra estava passando. Então ele decidiu mudar de assunto mais uma vez. E essa ameaça no Extremo Oriente? Vai ser um problema? Berengário terminou seu café e colocou sua xícara sobre a mesa com um sorriso confiante no rosto. Ele balançou a cabeça antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Pelo que posso reunir pelos relatórios atuais de inteligência, o Japão está consideravelmente atrás do Reich do ponto de vista tecnológico. No entanto, eles não têm os meios para vencer a guerra. Você pode ter certeza, nós temos supremacia sobre os mares e o ar, e isso é tudo o que importa. É o alvorecer de uma nova era de guerra, meu amigo. Qualquer um que tenha que lutar, mesmo com as armas mais modernas, contra um inimigo no comando completo do ar, luta como um selvagem contra as tropas alemãs modernas, sob as mesmas desvantagens e as mesmas chances de sucesso. Sairemos vitoriosos, custe o que custar. Berengário tinha acabado de parafrasear Erwin Rommel, mas no que dizia respeito a este mundo, eram suas próprias palavras. Afinal, o ano era 1430 DC, e a raposa do deserto não nasceria por mais de alguns séculos. A confiança no tom de voz de Berengário ao falar sobre a importância da superioridade aérea levou o comissário da Inglaterra a acreditar nas palavras do Kaiser. Afinal, ele ainda não estava errado. Assim, os dois homens conversaram por várias horas antes de Berengário embarcar em seu voo para casa. No que diz respeito ao cidadão comum, a vida nos afluentes alemães era melhor do que sob o reinado de seus soberanos anteriores. E embora eles não tivessem mais a capacidade de decidir suas próprias políticas internacionais, a riqueza e o luxo que entraram em suas terras como resultado de sua submissão ao rei valeram o preço. Tirania de Aço Capítulo 862 Uma palestra convidada sobre supremacia aérea. Quase um ano se passou desde que o príncipe Hans von Kufstein entrou pela primeira vez na Academia de Guerra Aérea na capital do Império Alemão. Embora não estivesse longe de sua casa, ele não tinha permissão para visitar sua família, exceto nos fins de semana. Mesmo assim, ele precisava de permissão por escrito para fazê-lo. Embora pudesse ser um príncipe imperial, ainda era um cadete. Na realidade, Hans raramente visitava sua casa, como se quisesse ficar longe de sua noiva mais irritante. Em vez disso, ele passava a maior parte de seus dias da semana no campus com uma bela jovem que parecia compartilhar sua paixão por atividades intelectuais. Enquanto seus fins de semana eram reservados para a escola de voo. Atualmente, a dupla dinâmica estava sentada de frente uma para outra no refeitório. Embora a mesa fosse grande, apenas os dois estavam sentados, pois seu alto status nobre era um impedimento para a maioria dos outros cadetes. Embora Anne fosse inicialmente popular entre os meninos da academia, no momento em que ela começou a mostrar interesse no primeiro príncipe, eles reduziram suas perdas. Como eles poderiam competir com o garoto que provavelmente se tornaria o próximo Kaiser? A jovem princesa bávara tinha um lindo sorriso no rosto enquanto perguntava por que Hans havia se matriculado na academia militar. Sabe, nós nos conhecemos há quase um ano e você ainda não me disse o que exatamente quer fazer com sua carreira militar. Deixe-me adivinhar, você quer ser piloto. Hans tinha um sorriso no rosto, em vez de sua habitual fachada estoica. Ele parecia ser incrivelmente amigável com essa garota, tanto que ele baixou suas defesas ao redor dela.
Ele acenou com a cabeça em concordância antes de compartilhar suas opiniões. Eu não quero ser apenas um piloto, eu quero ser um piloto de caça. Eu quero pilotar um T-152 para a batalha e interceptar o inimigo no ar. Em resposta a isso, Anne zombou. A própria ideia de que qualquer outra nação tivesse acesso a aeronaves era simplesmente absurda e, por causa disso, ela rapidamente rotulou o jovem príncipe como um idealista. Quem você está esperando para lutar contra os outros alemães? Não há nação neste planeta que tenha acesso a aeronaves além do Reich. Além disso, esses aviões são projetados para fornecer apoio aéreo. Como você faria para combater outras aeronaves nos céus? Hans tinha um sorriso presunçoso no rosto como um príncipe imperial que já estava em treinamento de piloto no avião de treinamento A-96. Ele sabia algumas coisas sobre os tipos de aeronaves que a Luftwaffe usava. Ele também sabia bastante sobre as atuais capacidades militares do Japão. Embora fosse um segredo militar muito bem guardado, Hans tinha seus meios de pôr as mãos em tais informações. E isso foi através de sua mãe. Assim, o menino tinha um sorriso altivo no rosto enquanto repreendia a menina por sua ignorância com uma declaração enigmática. Se só você soubesse. Antes que a garota pudesse questionar Hans sobre suas palavras, a campainha tocou, sinalizando para os dois voltarem para a sala de aula. Eles colocaram suas bandejas de almoço no compartimento apropriado antes de voltar para a aula, onde os dois cadetes tomaram seus assentos. Surpreendentemente, uma figura entrou na sala ao lado de seu instrutor. Quando Hans viu esse homem, ele imediatamente desviou o olhar com vergonha. Enquanto isso, Anne contemplava seu belo rosto com uma expressão excitada nos lábios, como se tivesse acabado de conhecer seu ídolo pela primeira vez. O resto da classe ficou incrédulo quando Kaiser pegou o quadro negro e escreveu seu nome enquanto fazia sua apresentação. Meu nome é Berengar von Kufstein, embora eu tenha certeza que todos vocês já estão cientes disso. Hoje seu professor me pediu para dar uma palestra sobre a importância da superioridade aérea no campo de batalha moderno. Embora eu possa ter sido o primeiro homem a voar neste mundo, há muitos homens entre as fileiras da Luftwaffe que são mais adequados para a tarefa de ensinar a todos vocês. No entanto, conduzirei esta lição da melhor maneira possível. Agora estou certo de que todos e cada um de vocês foram, no mínimo, devidamente instruídos sobre a importância da superioridade aérea no campo de batalha moderno. Mas permitam-me fazer uma pergunta. O que é supremacia aérea? A classe permaneceu em silêncio. Talvez estivessem muito chocados com o fato de o Kaiser estar ensinando-os pessoalmente, ou talvez simplesmente não soubessem a resposta, fazendo Berengar rir antes de fazer outra declaração. Alguém? Qualquer um? Não seja tímido. Se um de vocês não oferecer a resposta, serei forçado a chamá-los. Em última análise, Anne saiu de seu choque e levantou a mão antes que qualquer outra pessoa pudesse. Senhor, enquanto a superioridade aérea é o ato de ter uma vantagem na guerra aérea, a supremacia aérea é o conceito de ter domínio completo e total dos seus sobre um campo de batalha. Berengar acenou com a cabeça com um sorriso no rosto bonito antes de responder a esta afirmação. Direto do livro. Excelente, mas você entende por que a supremacia aérea é tão importante não apenas para uma batalha, mas para a guerra em geral? Ao ouvir isso, o sorriso orgulhoso de Anne vacilou. Ao perceber que tal lição ainda não havia sido dada a eles, ela começou a gaguejar enquanto tentava pensar em diferentes razões. Mas antes que ela pudesse responder, Berengário levantou a mão e a cortou antes começando sua palestra mais uma vez. Supremacia aérea é a diferença entre uma guerra que dura 12 horas e uma guerra que dura 12 anos. Se uma nação detém o comando completo e total dos céus, então eles já efetivamente venceram a guerra. É apenas uma questão de tempo até que o inimigo é derrotado. Em um mundo sem voo, a artilharia é o rei do campo de batalha. Mesmo com a introdução de veículos blindados, a artilharia ainda é o componente mais crítico no campo de batalha para obter a vitória. No entanto, quando você pode bombardear um batalhão de artilharia dos céus com impunidade, uma arma de guerra tão poderosa se torna efetivamente inútil. Sem ser desafiada nos céus, uma nação pode interromper operações baseadas em terra, dizimar divisões blindadas inteiras, tropas terrestres bem atrás das linhas inimigas, juntamente com suprimentos para essas forças, e podem até atacar proteger suas costas contra uma marinha hostil sem a necessidade para navios. Imagine, se você quiser,
Que nos encontremos engajados em guerra com uma nação que não tem nenhuma capacidade aérea. Essencialmente, qualquer país do resto do mundo a partir deste momento. Por que se daria o trabalho de enviar tropas em terra para se deslocarem para a capital do inimigo em uma campanha amarga, quando podemos simplesmente lançar um batalhão de paraquedistas no palácio do inimigo do céu acima? Agora temos os meios para acabar com uma guerra em meio-dia. Isso é supremacia aérea. Vocês todos se formarão nesta academia um dia e entrarão na Luftwaffe. Alguns de vocês serão pilotos, outros trabalharão nos bastidores. De qualquer forma, seu objetivo como membros da Força Aérea Alemã é obter domínio completo e total no ar. Se controlarmos os céus, controlaremos o campo de batalha, e a vitória é apenas uma questão de tempo. Seus pais lutaram em guerras em terra, contra um oponente séculos atrás deles em termos de capacidades tecnológicas. Você é diferente. Sua geração lutará contra um adversário próximo, um que, sem dúvida, será capaz de fabricar aeronaves nos próximos anos. O seu objetivo é dominar os céus e obter a supremacia aérea, para que nossas forças terrestres possam avançar sem medo de uma bomba cair sobre suas cabeças. Então, de certa forma, todos vocês decidiram se juntar ao ramo. Isso será crucial para alcançar a vitória sobre o Império Japonês quando chegar o dia em que entrarmos em guerra uns com os outros. Para encerrar minha palestra, direi o seguinte: a futura batalha terrestre será precedida pela batalha aérea. Isso determinará qual dos competidores terá que sofrer desvantagens operacionais e táticas e será forçado durante toda a batalha a adotar soluções de compromisso. Mais uma vez, Berengário canalizou o espírito do Marechal de Campo Erwin Rommel de sua vida passada, ao concluir a palestra com uma citação da Raposa do Deserto. As palavras ditas por Berengário inspiraram a aula. Tanto Anne quanto Hans levaram a sério sua palestra e as escreveram para referência futura. Embora Hans estivesse parcialmente ciente da importância da superioridade aérea, afinal, ele vinha treinando em voo há um ano. Ele não compreendia completamente o quão crítico era para o sucesso em uma guerra. Quando ele pensou no conceito de supremacia aérea, que ainda era estranho para um mundo onde apenas uma nação tinha a capacidade de usar aeronaves, ele percebeu que esse conhecimento tinha que ter vindo da vida passada de seu pai. Afinal, Hans era o único filho de Berengário que conhecia o maior segredo do homem. Assim, ele fez questão de enraizar esta palestra em sua mente, pois essas palavras não foram ditas por um general com visão de futuro, mas por um homem que esteve envolvido nos conflitos do futuro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.